Lívia segurou o pano úmido com força quando ouviu aquela voz. Uma voz que ela não escutava há 10 anos, mas que reconheceria em qualquer lugar do mundo. Seu coração disparou. As mãos tremeram. Quando levantou os olhos do balcão da lanchonete, o tempo simplesmente parou. Caio estava ali, na fila, olhando para ela. O mesmo olhar de antes, intenso e calmo ao mesmo tempo, e naquele instante, 10 anos desapareceram como se nunca tivessem existido. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante saber que nossas histórias alcançam corações em tantos lugares diferentes. Se você acredita em segundas chances e em amores que resistem ao tempo, inscreva-se no canal e ativa as notificações. Aqui você vai encontrar histórias que emocionam de verdade, que mostram que o amor pode renascer mesmo depois da dor. E que algumas pessoas estão destinadas a se reencontrar, não importa quanto tempo passe. Lívia Andrade tinha 28 anos e carregava o mundo nos ombros. Todos os dias acordava às 5 da manhã, deixava o filho Theo com a vizinha, pegava 2 ônibus até o aeroporto e passava 8 horas servindo café, limpando mesas e sorrindo para estranhos. O uniforme estava desbotado, os tênis surrados, mas o olhar dela ainda tinha brilho, aquele tipo de brilho que só quem luta por amor consegue manter. Theo era tudo para ela. Um menino de 5 anos, olhos curiosos e sorriso largo, que perguntava sobre aviões, sobre o céu, sobre por que o papai não morava com eles. Lívia sempre desviava o assunto com carinho. Não queria que o filho crescesse achando que faltava algo, porque para ela, Theo era completo, era perfeito, era suficiente. A vida não tinha sido fácil. Engravidou aos 22, largada pelo namorado assim que contou a novidade. Ricardo sumiu do mapa, deixando apenas promessas vazias e uma dívida emocional que Lívia carregou sozinha. Desde então, foi mãe, pai, amiga e fortaleza. Trabalhava, pagava as contas, fazia marmita, ajudava nas lições, dormia pouco, sonhava menos ainda, mas seguia. Sempre seguia. Naquela manhã chuvosa de quinta-feira, o movimento na lanchonete estava intenso. Viajantes apressados, malas arrastando pelo chão, crianças chorando. Lívia atendia no piloto automático, com o sorriso treinado de quem faz aquilo há anos. Um café expresso, por favor. Ela apertou o botão da máquina sem olhar para o cliente. Mas quando estendeu a xícara e seus olhos finalmente se encontraram, o mundo desabou. Era impossível confundir aquele rosto. Caio tinha sido seu primeiro amor, o rapaz que sonhava alto e fazia promessas sob o pôr do sol, dizendo que o futuro seria dos dois. Foram inseparáveis na juventude, até que a vida levou cada um por um caminho. Ele partiu atrás de oportunidades, ela ficou tentando juntar os pedaços do que restou. Caio. Ele estava diferente. Mais alto, ou talvez fosse a postura. Cabelos castanhos bem cortados, barba feita, terno azul marinho que gritava sucesso. Mas os olhos, aqueles olhos castanho claros continuavam os mesmos que a fizeram se apaixonar aos 18 anos. Lívia? A voz dele saiu baixa, incrédula. Ela engoliu em seco, forçando um sorriso profissional. Caio, que surpresa! Você trabalha aqui? Há 3 anos, respondeu, tentando parecer natural. Vai viajar? Reunião em São Paulo. Volto amanhã. Ele não conseguia tirar os olhos dela. Como você está? Bem. Tudo bem. Não era verdade. Nada estava bem. Mas ela não podia dizer isso. Engoliu o nó na garganta e forçou um sorriso, tentando esconder o que o olhar já entregava. Lívia, podemos conversar depois? Quando você sair. Não sei se é uma boa ideia, Caio. Por favor. Só um café. Eu te devo isso. Ela hesitou. Olhou para a fila se formando atrás dele. Amanhã, então. Depois que eu voltar. Tudo bem. Eu saio às 5. O sorriso que ele deu tinha o mesmo jeito de antes. E por um instante, o coração dela esqueceu que estava em guarda.
Durante o resto do expediente, Lívia tentou parecer tranquila, mas cada café servido trazia de volta lembranças que ela achava ter deixado no passado. Quando o relógio finalmente marcou o fim do turno, ela sentiu o coração acelerar de novo, mas dessa vez não era pelo cansaço. No dia seguinte, por volta das 5:30 da tarde, Lívia estava sentada numa mesa do lado de fora da lanchonete, ainda de uniforme, mexendo nervosa numa xícara de chá. Caio chegou pontual, carregando uma sacola de papel. Comprei uns pães de queijo. Lembrei que você adorava. Ela sorriu sem querer. Você lembra disso? Lembro de tudo, Lívia. Ficaram em silêncio por alguns segundos, até que ele perguntou: Como foi a sua vida? Depois que eu parti? Lívia respirou fundo. Segui em frente. Terminei o colegial, tentei faculdade, mas não deu certo. Comecei a trabalhar e... Ela hesitou. E tive um filho. A expressão dele mudou. Surpresa. Talvez dor. Você é casada? Não, sou mãe solo. O pai do Theo não quis saber. Caio apertou os lábios, visivelmente emocionado. Sinto muito. Não precisa. Theo é a melhor coisa que já me aconteceu. Como ele é? Os olhos dela brilharam de um jeito que Caio nunca tinha visto. Incrível, curioso, engraçado, amoroso. Tem 5 anos e já sabe o nome de todos os aviões que passam por aqui. Sonha em voar um dia. Parece que ele puxou a mãe. Sonhadora. Lívia deu um sorriso triste. Não sonho mais tanto. Por quê? Porque aprendi que sonhar não paga aluguel. A frase ficou no ar. Caio sentiu o peito apertar, como se aquelas palavras revelassem tudo o que ela viveu sozinha. E você, Caio? Como foi a sua vida? Ele suspirou. Trabalhei muito. Montei uma empresa de logística. Deu certo. Cresceu rápido. Hoje tenho escritórios em 5 estados. Uau! Você realizou seus sonhos. Realizei metas. Corrigiu, com um sorriso discreto. Tais sonhos. Acho que deixei para trás quando saí daqui. Lívia abaixou o olhar. A gente aprende a parar de sonhar quando a vida cobra demais. Ele ficou em silêncio por um instante e respondeu com sinceridade. Então talvez seja hora de sonhar de novo. Ela ergueu os olhos, surpresa com o tom dele. Sereno, mas cheio de verdade. Você ainda acredita nisso? Acredito, porque de algum jeito estar aqui hoje já parece um sonho. Lívia tentou disfarçar o sorriso, mas o coração dela reagiu antes da razão. E por um momento, o tempo voltou a ser o de antes. Quando Caio voltou para casa naquela noite, não conseguiu parar de pensar nela, no sorriso contido, na força por trás da calma, na mulher que ela se tornou. Havia algo em Lívia que o desarmava, um tipo de coragem silenciosa que ele não encontrava em ninguém há muito tempo. Nos dias seguintes, tentou se convencer de que era apenas curiosidade, nostalgia talvez. Mas o pensamento voltava sempre para o mesmo lugar, o olhar dela, e, sem perceber, começou a criar motivos para passar pelo aeroporto, reuniões adiadas, voos desnecessários, cafés que ele nem bebia, sempre com uma desculpa. Lívia percebia, mas não dizia nada. Fingiam que era coincidência, quando na verdade ambos sabiam que não era. E no fundo, ela também queria vê-lo. Durante os intervalos dela, conversavam sem pressa. Ele falava sobre a empresa, sobre as viagens, sobre a solidão de uma vida que parecia perfeita por fora. Ela contava sobre Theo, sobre as contas, sobre os pequenos milagres do dia a dia. Até que, numa tarde, Caio criou coragem. Posso conhecer o Theo? Lívia ficou em silêncio por alguns segundos. Caio, não sei se é uma boa ideia. Não precisa ser nada formal. Só queria conhecer a pessoa mais importante da sua vida. Ela respirou fundo, olhando para o chão. Tudo bem. Mas, por favor, sem promessas. Ele se apega fácil e eu só quero protegê-lo. Eu entendo. No sábado seguinte, Caio apareceu na pracinha perto da casa de Lívia. Theo estava no balanço, rindo alto, quando viu a mãe chegando com um homem de terno. Theo, esse é o Caio. Um amigo da mamãe. O menino desceu do balanço
e estendeu a mão com seriedade. Prazer, Sr. Caio. Caio se abaixou até ficar na altura dele. O prazer é meu, Theo. Sua mãe me contou que você sabe tudo sobre aviões. Os olhos do menino brilharam. Entendo, sim. Quer que eu te ensine? Quero muito. E ali, naquela pracinha simples, Caio sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Uma conexão. Uma vontade de ficar, de pertencer. A partir daquele dia, os encontros começaram a acontecer naturalmente. Às vezes um passeio rápido, um sorvete, um voo observado de longe. Lívia via os dois juntos e se pegava sorrindo, mesmo sem perceber. O coração dela, dividido entre o medo e a esperança, começava, aos poucos, a se render. Mas tudo desmoronou numa terça-feira. Lívia chegou em casa e encontrou um aviso de despejo na porta. 3 meses de atraso. Tinha 15 dias para sair. Sentou no chão do corredor e chorou. Chorou de cansaço, de medo, de vergonha. Theo não podia ver aquilo. Não podia crescer sem estabilidade. No dia seguinte, tentou esconder o desespero, mas Caio percebeu. O que aconteceu? Nada. Lívia, seus olhos estão vermelhos. Você não dormiu? Me conta. Ela desabou. Vou ser despejada, não tenho para onde ir. Caio segurou as mãos dela. Vem morar comigo. O quê? Na minha casa. Tem espaço de sobra. Vocês dois. Até você se organizar. Caio, eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque eu não quero ser caridade. Não quero que você sinta pena de mim. Não é pena, Lívia, ele disse, olhando fundo nos olhos dela. É cuidado. Deixa eu cuidar de você. Só dessa vez, ela ficou em silêncio. As palavras dele ecoaram fundo, misturadas ao medo, ao orgulho e à exaustão que já não cabiam mais no peito. Quis responder, mas a voz não saiu. Pensou em Theo, em tudo o que precisava garantir, e percebeu que, às vezes, aceitar ajuda também é uma forma de coragem. Caio estendeu a mão esperando. Por um momento, ela apenas o olhou, e viu ali algo que não via há muito tempo: segurança. Com lágrimas silenciosas escorrendo, assentiu devagar. "Tá só por um tempo", murmurou. "Pelo tempo que for preciso", ele respondeu. Naquela mesma noite, Caio foi buscá-las. A chuva caía fina sobre a calçada, enquanto ele guardava as malas simples de Lívia no porta-malas do carro. Theo, sonolento, se acomodou no banco de trás com o coelhinho de pelúcia no colo. O caminho até a nova casa foi silencioso, cheio de pensamentos. Lívia olhava pela janela e via as luzes da cidade passarem rápidas, sentindo o coração apertado entre o medo do novo e a esperança de finalmente respirar. A casa de Caio era grande, moderna e silenciosa, com amplas janelas e uma vista bonita para os prédios iluminados da cidade. Theo olhou em volta, encantado com cada detalhe. "Mamãe, aqui parece um castelo", disse, com os olhos brilhando. Lívia sorriu, mas o peito estava apertado. Aquele não era o mundo dela. Aquele não era o lugar dela. Mas aos poucos, a casa começou a mudar. O riso de Theo ecoava pelos corredores, o cheiro de comida caseira voltava à cozinha, e toda noite, Caio chegava do trabalho e encontrava os dois na sala, assistindo desenho e comendo pipoca. Pela primeira vez em muitos anos, ele se sentiu em casa. Numa noite, depois de colocar Theo para dormir, Lívia e Caio ficaram na varanda, bebendo vinho. "Obrigada", ela disse baixinho, "por tudo. Não precisa agradecer. Preciso sim. Você salvou a gente." Caio se virou para ela. "Vocês que me salvaram, Lívia. Eu estava vivo, mas não estava vivendo. Essa casa era só um lugar vazio. Agora é um lar." Ela sentiu os olhos marejarem. Eu nunca te esqueci", ele interrompeu. "Nunca. Todos esses anos, cada mulher que conheci, cada relacionamento que tentei, nenhum era você." "Então, por que foi embora?" ela perguntou com a voz quase sussurrada. Caio respirou fundo antes de responder. "Porque eu era imaturo. Achei que precisava provar algo para o mundo antes de merecer o que sentia por você. Quis vencer lá fora.
e acabei perdendo o que realmente importava. Lívia manteve os olhos nele, e por um instante, o silêncio entre os dois falou mais do que qualquer desculpa. Eu também nunca te esqueci, ela disse com sinceridade. Eles se aproximaram devagar, como quem teme quebrar um momento que esperou a vida inteira. E quando os lábios se tocaram, foi como voltar para casa depois de uma longa viagem. Um beijo calmo, cheio de lembranças e de tudo o que ficou suspenso no tempo. Naquela noite, a casa parecia diferente, mais viva, mais leve. O riso de Theo ecoava distante, misturado ao som suave da chuva. Por algumas horas, o mundo pareceu finalmente em paz. Mas a paz durou pouco. Na manhã seguinte, enquanto saía para trabalhar, Lívia esbarrou com alguém na porta. Ricardo, o pai de Theo, o homem que a deixara quando ela estava grávida. Era a primeira vez que ela o via em anos, mas o tom era o mesmo de sempre. O mesmo jeito calmo de quem sabia pedir e desaparecer quando conseguia o que queria. Oi, Lívia. Ele sorriu, como se nada tivesse acontecido. Ela congelou. O que você quer aqui? Disse em voz curta. Queria ver o menino. Ele falou como quem pede um favor. Senti saudade. Lívia o observou em silêncio. O tom era doce, mas o olhar não combinava. Ele dizia que sentia falta do filho, mas os olhos procuravam outra coisa. Não Theo. Dinheiro, talvez. Um jeito fácil de voltar sem precisar mudar. Saudade? Ela repetiu incrédula. Você sumiu quando eu mais precisei. Eu sei, e eu sei que errei. Ele abaixou o olhar fingindo arrependimento. Mas a vida ficou difícil. Tive dívidas, perdi o emprego. Achei que você poderia me ajudar a falar com alguém. Você tem um amigo que parece ter boas condições. Talvez ele consiga me adiantar algo, até eu me reorganizar. Lívia respirou fundo, tentando conter o tremor nas mãos. Você quer que eu peça dinheiro ao homem que me estendeu a mão? Perguntou com a voz baixa, mas firme. Não estou pedindo para complicar você, respondeu ele depressa. Só pensei numa saída rápida. Não quero brigar. Só preciso de uma ajuda, uma vez só. Ela balançou a cabeça sem acreditar. Ricardo, você não tem esse direito. Eu só estou pedindo ajuda, Lívia. Disse ele com um sorriso tenso. Não quero brigar. Ajudar você sempre acaba custando caro para mim. Ele desviou o olhar, sem negar. Só desta vez. Semana que vem eu te devolvo. Prometo. Lívia sentiu o chão sumir. Era o mesmo pedido de antes, dito com palavras novas. E no fundo sabia que promessa feita por Ricardo era vento. Naquela noite, Lívia mal conseguiu dormir. O quarto estava em silêncio, mas o coração não. Não podia contar para Caio. Não queria misturar o presente com um passado que ainda machucava. Ricardo não era perigoso, mas sabia exatamente como deixá-la insegura, como se nada do que ela tivesse construído fosse o bastante. Levantou-se devagar e foi até o quarto de Theo. O menino dormia tranquilo, abraçado ao coelhinho de pelúcia. Lívia ficou ali por um tempo, observando o rosto do filho sob a luz fraca da madrugada. Passou os dedos em seus cabelos e sussurrou com a voz embargada. A mamãe vai te proteger, meu amor. Sempre. Então respirou fundo, enxugou as lágrimas e tomou a decisão mais difícil da vida. Na madrugada de sexta, enquanto Caio dormia, preparou uma pequena mala. Escreveu um bilhete tremido. Caio, obrigada por tudo. Você fez mais por mim e por Theo do que imagina. Por favor, não nos procure. Não é falta de confiança, é o contrário. Só preciso resolver algumas coisas sozinha, antes que isso acabe te machucando também. Você sempre será especial para mim. Lívia deixou o papel sobre a mesa da cozinha, pegou Theo no colo e saiu levando apenas o necessário, e um coração em pedaços. Quando Caio acordou e viu o bilhete sobre a mesa, ficou em silêncio por um tempo. Leu e releu cada linha, como se as palavras pudessem mudar de sentido. Sentiu o peito apertar. Ela tinha ido embora, não por falta de amor, mas porque acreditava que era o certo. Sem pensar muito, pegou as chaves e saiu. Dirigiu pelas ruas ainda molhadas, sem destino,
seguindo apenas o instinto. Passou pela rodoviária, pela estação, pelos lugares onde imaginava que ela poderia estar. Até que, debaixo da chuva fina, a viu. Lívia estava sentada num banco, com Theo adormecido no colo, abraçada ao filho como se o mundo lá fora não existisse. O uniforme ainda molhado, o rosto cansado, os olhos vermelhos de choro. Caio se aproximou devagar, sem dizer nada. Apenas tirou o casaco e colocou sobre os ombros dela. Lívia o olhou surpresa e as lágrimas vieram sem que conseguisse conter. Eu só queria proteger meu filho, disse com a voz quebrada. Caio se abaixou à frente dela, olhando nos olhos com calma. Eu sei. Mas ninguém precisa se proteger sozinho o tempo todo. Ela balançou a cabeça, tentando explicar o que nem ela mesma sabia direito. Eu só não queria te envolver. Já causei problemas demais. O problema seria te perder de novo, respondeu ele com serenidade. A gente pode resolver tudo. Juntos. Lívia respirou fundo, ainda tremendo. Eu tive medo. Eu também, ele admitiu. Mas chega de fugir. Ela olhou para o filho dormindo e depois para ele. Havia algo diferente no olhar de Caio. Não piedade, mas presença. E naquele instante, entendeu que podia parar de lutar sozinha. Nos dias seguintes, Caio ajudou Lívia a colocar a vida em ordem. Conversaram com calma, resolveram pendências e encontraram um novo ritmo. Aos poucos, a casa voltou a ter vozes leves, o cheiro de café e aquela sensação de paz que há muito tempo parecia perdida. Quando Ricardo apareceu novamente, tentando justificar as atitudes, Lívia o recebeu com serenidade. Ricardo, eu não guardo mágoa. Só quero seguir em paz por mim e pelo Theo. Ele tentou argumentar, mas parou quando viu, nos olhos dela, uma tranquilidade que não conhecia. Eu só preciso que me deixe seguir, completou. Pelo bem do Theo. E pelo seu também. Ricardo assentiu, talvez por arrependimento, talvez por perceber que ali não havia mais espaço. Foi embora sem discutir. Naquele dia, ao fechar a porta, Lívia sentiu algo diferente. Não era raiva, era leveza. O passado, enfim, tinha ficado do lado de fora. Certa noite, enquanto Theo dormia, Caio segurou a mão dela na varanda. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Lívia, disse com a voz serena, eu quero que a gente comece de novo, sem pressa, só o que for verdadeiro. Ela olhou para ele, surpresa com a leveza daquelas palavras. Caio, você tem certeza? Nossa vida é simples e eu... É exatamente isso que eu quero. O simples. O que é de verdade. Ele fez uma pausa e, por um momento, só o som do vento preencheu o silêncio. Então, com um sorriso tranquilo, perguntou. Fica comigo. Lívia o encarou por um instante. Nos olhos dele não havia promessas, apenas presença. Ela sorriu, com lágrimas contidas, e respondeu baixinho. Eu fico. Naquela noite, sob o céu silencioso, o amor deles não precisou de palavras grandes. Apenas ficou. E pela primeira vez em muito tempo, todos estavam em casa. Um ano depois, Lívia caminhava por um jardim simples, com um vestido branco e um buquê de margaridas nas mãos. Ao seu lado, Theo levava as alianças com o sorriso mais lindo do mundo. Caio, de terno cinza, esperava por ela com aquele mesmo olhar calmo de quem sabe que chegou onde sempre quis estar. Quando trocaram os votos, ele disse apenas, eu escolho vocês todos os dias. Lívia sorriu emocionada. E eu escolho recomeçar. Quando se beijaram, Theo gritou feliz. Agora somos uma família de verdade. E todos riram. Porque, enfim, eram. Às vezes, o amor precisa se perder para aprender o caminho de casa. E quando encontra, nada no mundo consegue afastá-lo de novo. Porque o amor que é de verdade, aquele que permanece mesmo no silêncio, sempre sabe voltar.